Boa noite a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a segunda sessão legislativa extraordinária. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A ata da primeira sessão legislativa extraordinária está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, que se levante. Aprovada por unanimidade a ata. Conforme disposto no artigo 291 e seguinte do regimento interno desta Casa de Leis, foi incluído na ordem do dia da presente sessão o processo do Tribunal de Contas, referente às contas do Executivo Municipal do exercício 2022, processo TC 004167 989 22/7, ao qual foi aprensado o projeto de decreto legislativo número 001 de 2025 e o projeto de decreto legislativo 002 de 2025, para discussão e votação únicas, reservada a ordem do dia para deliberação exclusiva das contas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e do parecer do Tribunal de Contas sobre as contas objeto de deliberação, bem como do projeto decreto legislativo número 001/2025, de 9 de dezembro de 2025, pela rejeição das contas, com aplicação da inelegibilidade. Ementa dispõe sobre o acolhimento do parecer prévio desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC número 004167 989 22/7, a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Ocauçu relativas ao exercício 2022, a qualificação da irregularidade como insanável e dolosa para fins de inegibilidade, LC número 64/90, artigo 1º, e leitura do projeto de decreto legislativo número 002/2025, de 9 de dezembro de 2025, pela rejeição das contas, sem aplicação da inelegibilidade. Ementa dispõe sobre o acolhimento do parecer prévio desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC número 004167 989 22/7, e a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Ocauçu, relativas ao exercício 2022. Relatório e parecer prévio pela rejeição das contas anuais do Executivo Municipal, exercício de 2022. Referência processo TC 004167 989 22/7, Prefeitura Municipal de Ocauçu. Responsável, prefeito João Benedito Costa e Silva. Exercício financeiro 2022. Relatora, vereadora Nayara Colombo Marzola Cavenaghi. Inciso 1º. Introdução e síntese do julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o TCE-SP. O presente relatório tem por finalidade analisar a prestação de contas anuais da Prefeitura Municipal de Ocauçu, relativas ao exercício de 2022, sob a gestão do prefeito João Benedito Costa e Silva. A análise baseia-se no parecer prévio desfavorável emitido pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCE-SP, na sessão de 20 de agosto de 2024. Subsequentemente, o Tribunal Pleno, ao apreciar o pedido de reexame TC 02.14989.24-0, interposto pelo prefeito, negou-lhe provimento na sessão de 3 de setembro de 2025, mantendo o parecer desfavorável. O fundamento principal e determinante para a reprovação das contas reside nos gastos excessivos com manutenção mecânica da frota, ausência de controle eficiente e a ofensa aos princípios da economicidade e da eficiência. Em sua defesa, junto a essa comissão, o Executivo Municipal alegou, em síntese, o cumprimento dos índices constitucionais e legais, ensino, saúde e pessoal, a natureza gradual das correções administrativas necessárias
e a adoção de medidas para a solução de crise de frota, com o contrato número 30/2024, firmado em 2024 para o Autogestão, argumentando que as impropriedades não causaram prejuízo material ao erário. Contudo, os argumentos defensivos não foram suficientes para reverter a decisão do Tribunal de Contas, que manteve o parecer desfavorável. A ineficácia da defesa se sustenta nos seguintes pontos, conforme o TCE-SP. 1. Insuficiência do cumprimento de índice. O atendimento formal aos índices constitucionais e rigorosamente inócuo para descaracterizar a má gestão, especialmente diante do flagrante ofensa aos princípios da economicidade e eficiência. 2. Negligência e ineficácia temporal. As medidas corretivas anunciadas, contrato número 30/2024, são consideradas tardias, pois ocorreram em exercício posterior ao 2024, ao analisado 2022, não se prestando a sanar as falhas à luz do princípio da anualidade. O Executivo não pode alegar desconhecimento, visto que a matéria já é objetivo de recomendações desde 2016 e foi fundamento da rejeição em 2020. Três, gravidade da ofensa à economicidade. A despesa de R$ 2.126.296,96 com manutenção da frota demonstrou gasto desproporcional e inviável, com o custo de reparo de veículos se aproximando do seu valor venal, IPVA. Tal descontrole crônico e exponencial constitui violação dos princípios da administração pública, artigo 37, caput da Constituição Federal, sendo este o motivo determinante para a rejeição das contas de 2022. Inciso 2º, cumprimento dos índices constitucionais e legais, aspectos formais. É fundamental registrar que, em diversos aspectos formais, a administração municipal cumpriu os limites mínimos e máximos impostos pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Indicador, percentual atingido, mínimo máximo legal, situação e fontes. Aplicação no ensino, 30,37%, mínimo de 25%, atingido. Recursos do Fundeb, 100%, mínimo de 90%, atingido. Valorização profissionais da educação, 75,16%, mínimo de 70%, atingido. Aplicação na saúde, 24,2%, mínimo de 15%, atingido. Despesas com pessoal e reflexos, 44,22%, máximo de 54%, abaixo do limite. Execução orçamentária, déficit de 5,52%, ressalvado, amparado por superávit financeiro. A despeito do cumprimento desses percentuais, o Ministério Público de Contas, MPC, e o Tribunal de Contas ressaltaram que o atendimento formal aos índices legalmente exigidos, por si só, não atesta qualitativamente a boa gestão dos recursos públicos, especialmente diante da afronta aos princípios da economicidade e da eficiência. Inciso 3º, falhas determinantes para a rejeição, ofensa à economicidade e eficiência. A irregularidade considerada grave e suficiente para a emissão do parecer desfavorável foi a gestão deficiente e dispendiosa da frota municipal. 1. Gastos excessivos e descontrolados com a frota.
Montante elevado de despesa. O Executivo Municipal gastou o montante de R$ 2.126.296,23 empenhado líquido com a manutenção da sua frota, 73 veículos no exercício de 2022. 2. Custo médio anual. O gasto médio anual por veículo atingiu R$ 29.127,35. 3. Aumento exponencial. Os gastos em 2022 superaram em 51,79% o valor de 2021, de R$ 1.400.768,99, que por sua vez já havia superado os gastos de 2020, R$ 938.145,24, em 49,31%. 4. Desproporcionalidade, custo-benefício. Foram observadas situações de extrema gravidade em que o custo da manutenção se aproximou ou excedeu ao valor de mercado venal do bem. O caso mais notório é o da ambulância Peugeot, DBA 6211, avaliada em R$ 63.619, que teve gastos de manutenção de R$ 62.520,82 em 2022, somados aos dispêndios dos 2 anos anteriores, cerca de R$ 69 mil. Os gastos totais em 3 anos superaram R$ 130 mil. 5. Controle ineficaz. O controle da manutenção é deficiente, limitando-se ao registro em sistema informatizado, sem a devida análise do custo-benefício para planejamento de serviços ou eventual substituição da frota. 6. Reincidência e negligência. A falha tem sido objetivo de recomendações dos TCE desde 2016 e foi um dos fundamentos para a rejeição das contas de 2020. TC 31.37.989.20. 7. Defesa tardia e inoperante. A alegação de que foi firmado um contrato de autogestão em 2024, contrato número 30/2024, foi considerada tardia e ineficaz para justificar as falhas de 2022, sendo irrelevante para a análise do exercício em questão, princípio da anualidade. Os gastos desprovidos de avaliação técnica e economia violam os princípios da economicidade, eficiência e razoabilidade, artigo 37, caput da Constituição Federal. 2. Déficit orçamentário e inconsistências contábeis. Embora o déficit orçamentário de menos 5,52%, R$ 1.804.010, tenha sido amparado por superávit financeiro do exercício anterior, há necessidade de atenção do gestor para evitar o descompasso entre receitas e despesas. Adicionalmente, foram constatadas inadequações nos registros cabíveis contábeis e precatórios, distorcendo os resultados da dívida de longo prazo. De 510,45%, foi identificada a inscrição em duplicidade de um ofício do precatório no valor de R$ 242.927,20. Tais inconsistências comprometem a transferência fiscal e a evidenciação contábil. 4. Falhas da natureza operacional e qualitativa, IEGM e infraestrutura. As fiscalizações do TCE-SP evidenciaram que o município apresenta um baixo nível de efetividade na gestão e falhas recorrentes na infraestrutura básica, confirmando a má qualidade dos serviços públicos, apesar do cumprimento dos índices de gastos. 1. Baixo índice de efetividade de gestão municipal, IEGM. O município obteve o conceito geral C, baixo nível de adequação no IGM, em 2022, mantendo o menor patamar de qualificação e demonstrando estagnação na série histórica. A baixa efetiva dos gastos públicos
aferida pelo IGM é considerada causa suficiente para a emissão de parecer desfavorável. As dimensões do IGM também apresentam baixo desempenho. I, planejamento, nível C, baixo nível de adequação. I, fiscal, nível C, involução. I, educação, nível C, estagnação. I, saúde, nível C. I, cidade, infraestrutura, nível C, baixo nível de adequação e estagnação. O I, planejamento, demonstrou fragilidade, com ausência de levantamentos formais de problemas antes do planejamento, e indicadores do plano plurianual, PPA, não sendo totalmente mensuráveis, o que dificulta o acompanhamento e a correção de rumos. 2. Infraestrutura crítica na educação, A.4,B.3. As fiscalizações ordenadas identificaram graves inadequações nas unidades escolares, inexistência de AVCB. Nenhum estabelecimento de ensino da rede municipal possuía auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, vigente em 2022, o que é obrigatório para assegurar a segurança física dos usuários. MF, professora Inês Alves de Rezende Silva. Presença de mofo e bolor, telhas danificadas, vidros quebrados, vazamentos de sanitários e extintores de incêndio com validade expirada desde julho de 2020. O alvará da vigilância sanitária na cozinha expirou em 2019. EMEI, Eloide Rodrigues Caldeira. Infiltração no teto sobre o local de servir refeições. Desintetização, desaticação e também limpeza das caixas d'água estavam vencidas em 24 de julho de 2022. Foi constatado material estocado no banheiro devido à falta de almoxarifado suficiente. Obras paralisadas. Uma obra de construção da creche escola permanece paralisada desde 11 de 2 de 2021. Apresentando sinais de deteriorização e também degradação. Infraestrutura crítica de saúde, B.4 e B.4.1. A saúde também apresentou falhas estruturais, além da ausência do AVCB em todos os estabelecimentos. Centro de Saúde 3, Augusto Destro, pisos em péssimo estado de conservação e paredes, teto, forro, com infiltrações, bolor, mofo e trincas, fissuras. UBS, Rosa Bife dos Santos, paredes e teto com pintura desgastada, descascamento, infiltrações e bolor, mofo, e piso de pátio com rachaduras. Planejamento insuficiente. Não houve a implementação do serviço de psicologia educacional e de serviço social na rede pública escolar, em descumprimento à lei número 13.935/2019. 4. Irregularidade recorrentes de pessoal e transparência, horas extras contumazes. Foi constatado o pagamento contumaz de horas extras para vários servidores que, em alguns casos, extrapolou o limite legal. O valor despendido de R$ 499.480,24 em 2022, aumento de 28,38% em relação a 2021. Essa prática causou prejuízos ao erário e gerou 39 processos trabalhistas, envolvendo a matéria 52,70% das ações judiciais em trâmite. Transparência fiscal, reincidência. O portal da transparência está hospedado em endereço IP e não possui domínio sp.gov.br, o que prejudica a consulta. Não houve divulgação do parecer prévio do Tribunal de Contas e os contratos não são divulgados na íntegra. Falta de fidedignidade de dados, reincidências, foram constatadas inconsistências e divergências nas informações prestadas ao sistema AUDESP,
IEGM. 5. Relatório comparativo das contas rejeitadas 2014, 2020 e 2022. Decisão final e foco principal da reprovação. Exercício responsável, prefeito. Processo TCE-SP. Parecer prévio TCE-SP, fundamentos determinantes para rejeição. 2022, João Benedito Costa Silva, TCE 004167 989 22-7, desfavorável, gastos excessivos e exponenciais com manutenção mecânica de frota e ofensa à economicidade e eficiência. (2020) 2020, Alessandra Colombo Marana, TC 003137 989 20/8, desfavorável, controle inadequado de gastos excessivos com manutenção da frota, irregularidades na dívida ativa e baixa efetividade da gestão, IEGCMC. 2014, Alessandra Colombo Marana, TCE 299/026/14, desfavorável, gasto reincidente e excessivo com combustível, irregularidades em compras sem licitação, medicamentos e materiais. 2. Cumprimento dos índices formais. Em todos os exercícios reprovados, o Executivo Municipal cumpriu formalmente os limites constitucionais e legais de investimentos e gastos com pessoal, o que reforça o entendimento do TCE-SP de que falhas qualitativas e operacionais comprometem a gestão, mesmo com índices cumpridos. Indicador limite 2022, JB Costa Silva, João Benedito Costa Silva. 2020, Alessandra Colombo Marana. 2014, Alessandra Colombo Marana. A aplicação no ensino, mínimo de 25%. João Benedito Costa Silva, 30,37%. Alessandra Colombo Marana, 27,81%. Alessandra Colombo Marana, 27,81% em 2014. Aplicação na saúde, mínima de 15%. 2022, João Benedito Costa Silva, 24,2%. 2020, Alessandra Colombo Marana, 22,05%. 2014, Alessandra Colombo Marana, 23,14%. Despesas com pessoal, máxima de 54%. 2022, João Benedito Costa Silva, 44,22%. Alessandra Colombo Marana, em 2020, 49,87%. Alessandra Colombo Marana, 2014, 52,76%. Resultado orçamentário, João Benedito Costa Silva, déficit de 5,52%. 2020, superávit de 3,31% da Alessandra Colombo Marana, déficit de 2,28% em 2014 de Alessandra Colombo Marana. Três, análise de recorrência. A crise da frota municipal. A falha na gestão de frota é o problema mais notório e reincidente, evoluindo de um gasto excessivo com insumos, combustível em 2014, para um gasto desproporcional com reparos, manutenção em 2020 e 2022. Aspecto 2022, aumento exponencial, manutenção. 2020, manutenção elevada e reincidente. 2014, excesso reincidente de combustível. Gasto total da frota. Manutenção, R$ 2.126.296,23. 2020, manutenção, R$ 906.902,09. 2014, R$ 983.843,94. Combustível. Agravamento anual. Gasto em 2022 superou 2021 em 51,79%. 2021 superou 2020 em 49,31%. Gasto com manutenção já era elevado e reincidente. Gasto excessivo reincidente sendo já apontado desde 2009, 2010 e 2012.
Efeito custo-benefício. Desproporcionalidade extrema. Ambulância Peugeot teve gastos de R$ 62.520,82, 98,27% do valor venal, somando 69.000 dos 2 anos anteriores. Gastos excessivos em diversos casos em relação ao valor venal. Falta de controle efetivo do consumo individualizado. Controle interno. 2022, deficiente, limita-se ao registro sem análise de custo-benefício para planejamento ou renovação da frota, ineficiente mesmo após recomendações desde 2016. 2020, inadequado, falta de sistema de controle de frota, não adoção do sistema, que era uma falha já apontada pelo controle interno. 2014, inexistência de controle efetivo, controle manual defasado. 6. Falhas de controle interno e efetividade da gestão. As falhas que comprometem a qualidade da gestão, aspectos operacionais e fiscais, são um fio condutor nas 3 rejeições, evoluindo dos problemas de legalidade em 2014 para problemas de ineficiência crônica em 2022. Aspecto 2022, João Benedito Costa e Silva. 2020, Alessandra Colombo Marana. 2014, Alessandra Colombo Marana. IEGM, efetividade. Em 2022, João Benedito Costa Silva. Conceito geral C, baixo nível de adequação, estagnação. IEGM C é causa suficiente. 2020, Alessandra Colombo Marana. Conceito geral C, baixo nível de adequação, resultados insatisfatórios. 2014, Alessandra Colombo Marana. Implementação em 2015 com dados de 2014, embora os dados de 2014 não estejam no formato. Para parecer desfavorável, diversas dimensões. Aqui tinha que seguir a tabela. Fala dívida ativa. Continua a coluna de baixo. Dívida ativa, inconsistências, duplicação. Inscrição em duplicidade de ofício e precatório no valor de R$ 242.927,20, comprometendo dívida de longo prazo, aumento de 510,45%. Isso aqui é de 2022, né? Aí 2020, esforços da dívida ativa também, esforços insuficientes na recuperação, divergência entre saldo contábil e setor de arrecadação, prescrição de R$ 659.948,01, renúncia indireta da receita, falta de provisão para perdas. 2014, aumento de 182,94% no montante de inscrição, falhas contábeis com a ausência de provisionamento para perdas e classificação da totalidade no ativo não circulante. Licitações e compras 2022. Falhas na transparência, portal não possui domínio sp.gov.br, parecer prévio do TCE não divulgado, contratos não na íntegra. 2020, falhas na fidedignidade dos dados informados, o AUDESP. 2014, irregularidades graves, compras de medicamentos no valor de R$ 151.131,47, material de construção e tubos realizados sem o devido processo licitatório. 2022, o pessoal controle interno, horas extras contumazes, no valor de R$ 499.480,24, gerando processos trabalhistas, obra de creche escola paralisada desde 11 de 2 de 2021. 2014, 2020, servidor com 7 períodos de férias acumuladas,
necessidade de contabilizar corretamente mão de obra terceirizada. 2014, serviços terceirizados, mão de obra médica, não reconhecidos no elemento contábil correto. 6. Relatório comparativo das contas municipais de Ocauçu, exercício 2022 versus exercício 2021. A comparação entre as contas de 2022 rejeitadas e as contas de 2021 aprovadas com recomendações é fundamental para demonstrar o ponto de inflexão na gestão e o agravamento exponencial das falhas crônicas, especialmente no que se refere aos gastos da frota. O exercício de 2021, processo TC 007 120.989.20/7, sob a responsabilidade do prefeito João Benedito Costa Silva, recebeu parecer prévio favorável do TCE-SP, emitido pela Primeira Câmara em 27 de junho de 2023. Contudo, essa aprovação veio acompanhada de recomendações. Em contrastes, as contas de 2022 foram reprovadas. Síntese de julgamento e responsáveis, exercício 2022 e 2021. Processo TCE-SP 2022, TC 004167.989.22-7, prefeito responsável João Benedito Costa Silva, parecer prévio TCE-SP desfavorável. Observações, rejeição mantida após pedido de reexame. 2021 TC 007.120.989.20-7, João Benedito Costa Silva, prefeito responsável, favorável, aprovado com recomendações. O MPC manifestou-se pela desaprovação. 2. Comparativo de indicadores financeiros e legais, aspectos formais. Ambos os exercícios 2021 e 2022 demonstraram cumprimento regular dos índices constitucionais e legais. Indicador limite, exercício 2022, exercício 2021, variação de 22 e 21. Aplicação no ensino mínimo de 25%, exercício de 22, 30,37%. No exercício de 2021, 28,65%. Variação positivo 1,72 pontos percentuais. Fundeb, magistério, 75,16%, exercício 2022. Em 2021, 70,06%, variação de mais de 5,10 pontos percentuais. Aplicação na saúde, mínima de 15%, exercício 2022, 24,2%. De 2021, 24,32%, menos 0,30 pontos percentuais. Despesas com pessoal, máxima de 54%. Exercício 2022, 44,22%. 2021, 45,31%. A variação, menos 1,0 ponto percentuais. Resultado orçamentário, déficit de 5,52%, R$ 1.804.010, déficit de 0,09%, déficit de aumento drasticamente de quase nulo para 5,52%, IEGM geral, C baixo, nível de adequação, C baixo nível de adequação no déficit, estagnação no nível mais baixo. 3. Falhas determinantes para a reprovação, foco operacional. A gestão do prefeito João Benedito Costa Silva teve as contas de 2021 aprovadas, mas de 2022 foram rejeitadas, o que explica pelo agravamento do descontrole da frota e pela reincidência de falhas críticas que o TCE-SP já havia recomendado. A.
A linha A, manutenção da frota, o agravamento exponencial. Este é o fundamento principal para a reprovação das contas de 2022. Indicador, exercício 2022 desfavorável, exercício 2021 favorável com recomendações, agravamento, gasto total com manutenção, R$ 2.126.296,23, empenho líquido. Exercício 2021, R$ 1.400.768,99. Agravamento, o gasto aumentou 51,79% entre 2021 e 2022. Custo médio por veículo. No exercício 2022, R$ 29.127,35, com 73 veículos. No exercício 2021, R$ 21.887,01, 64 veículos em uso. Agravamento, a ineficiência por veículo aumentou significativamente. Natureza da irregularidade, desproporcionalidade. Exemplo, ambulância com gasto de R$ 62.520,82 versus valor do mercado de R$ 63.619 em 2022. Controle deficiente. Elevado gasto ineficiente controle, gasto de R$ 21.887,01 por veículo, falta de cronograma de manutenção preventiva substituição. O TCE-SP revelará a falha em 2021, mas a considerou grave e insustentável em 2022. Reincidência. Irregularidade já havia sido fundamentado para a rejeição das contas de 2020 e o objetivo de recomendações desde 2016. O TCE-SP já havia apontado a falha de manutenção da frota de 2016 e usado para reprovar 2020. A falha é crônica e o aumento do custo foi um fator determinante para a reprovação em 2022. A linha B, efetividade da gestão, IEGM, a infraestrutura. A baixa efetividade é um problema constante. Dimensão, exercício 2022, exercício 2021, comentário. IEGM geral, C 2022, C 2021. Comentário, estagnação no baixo nível de adequação. E planejamento, exercício 2022, C 2021, C, estagnação. E fiscal, C+, 2022, 2021, B. Involução, C+, em 2022 versus B em 2021. E saúde, C+, 2022, 2021, C. Leve melhora, mas ainda baixo nível em 2022. Falhas estruturais, mofo, bolor, infiltrações e falta de ABCB vigente. E Eduque, C+, 2022, C+, 2021. Estagnação em 2022, falta de ABCB vigente nas escolas e creches. A linha C, outras falhas recorrentes. Falha específica, exercício 2022, desfavorável. Exercício 2021, favorável com recomendação. Continuidade, agravamento. Execução orçamentária, déficit de 5,52%, déficit de 0,9%, déficit de aumento 60 vezes em termos percentuais, embora amparado por superávit anterior. Horas extras, exercício 2022, R$ 499.480,24. Gastos representou um aumento de 28,38% em relação a 2021. 2021, R$ 389.050,65. Gastos, o despêndido com horas extras já era alto em 2021, contribuindo para o processo trabalhista. O custo com horas extras contumazes se agravou em 2022.
Dívida ativa, precatórios, inscrição de precatório no valor de R$ 242.927,20 em duplicidade. Não há destaque de falhas contábeis, exercício de 22 e 21. Em 22 houve um problema grave de inconsistência. Que distorceu a dívida de longo prazo, aumento de 510,45%, comprometendo as contas, duplicidade nos registros contábeis de precatórios. Infraestrutura crítica, ausência do AVCB, vigência em todas as unidades de ensino e saúde, infiltrações, mofos, bolor e extintores vencidos. Havia recomendação de ofício para o Corpo de Bombeiros em razão da ausência do AVCB em imóveis municipais, falha estrutural e de segurança recorrente e não corrigida. Inciso 7. Conclusão do comparativo. A principal diferença entre 2021, entre parênteses, aprovado, e 2022, entre parênteses, rejeitado, reside na dimensão e no impacto financeiro das irregularidades crônicas, especialmente o gasto com a frota. Em 2021, o TCE-SP emitiu parecer favorável, apesar das recomendações e do parecer desfavorável do MPC, indicando que, embora os gastos com manutenção da frota já fossem elevados, de 1,4 milhão, e reincidentes, as falhas foram consideradas passíveis de correção pelo tribunal naquela época. Já em 2022, o aumento explosivo no custo da manutenção, 2,12 milhões, a comprovação de gastos desproporcionais, quase 100% do valor venal de uma ambulância, e a negligência continuada em implementar um controle eficiente desde 2016, se tornaram fundamentos autônomos e intransponíveis para a reprovação das contas. A justificativa de que as providências estavam sendo tomadas, mas eram graduais, foi considerada tardia e ineficaz para o exercício em análise. Inciso 8º. Voto pela rejeição das contas de 2022. Conclusão do comparativo. O histórico das contas rejeitadas demonstra que, enquanto a reprovação 2014 focou em falhas de legalidade, ausência de licitação e descontrole de custo de insumos, combustível, a rejeição 2020 e principalmente 2022 focaram em falhas de eficiência e economicidade no uso de recursos. O problema central da frota, que gerou recomendações desde 2016, se agravou drasticamente sob a gestão de 2022, com gastos de manutenção superando 2,1 milhão e atingindo proporções absurdas, como 62 mil de reparo em um veículo de 63 mil. A inércia administrativa em corrigir essa falha crônica, aliada à persistência de baixa efetividade na gestão IEGM-C e às inconsistências contábeis, dívida ativa e duplicidade, ratifica o juízo de reprovação. O pedido de reexame referente 2022 foi negado, mantendo a rejeição com base nesses fundamentos de ineficiência. Em consonância com a decisão unânime do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e os pareceres técnicos e o do Ministério Público de Contas, os quais atestaram a ineficácia, o descontrole e a grave ofensa aos princípios que regem a administração pública, economicidade, eficiência e razoabilidade, essa relatoria entende que as falhas detectadas são de natureza grave e demonstram falha de zelo e reincidência por parte do administrador. O controle crônico e exponencial de gastos com a manutenção da frota, evidenciado por despesas que anualmente consomem valores equivalentes ou superiores ao valor patrimonial dos veículos, como no caso da ambulância Peugeot, somado à baixa efetividade da gestão IEGM-C e as críticas
falhas de infraestrutura e segurança, falta de AVCB e presença de mofo, bolor nas unidades de educação e saúde configuram má gestão de recursos públicos e negligências com o patrimônio e a segurança da população. Foi constatado o pagamento contumaz de horas extras para vários servidores, que, em alguns casos, extrapolou o limite legal. O valor despendido, R$ 499.480,24 em 2022, aumentou 28,38% em relação a 2021. Essa prática causou prejuízos ao erário e gerou 39 processos trabalhistas, envolvendo a matéria 5,70% das ações judiciais em trâmite. Apesar do cumprimento formal dos índices de gasto, educação e saúde, a qualidade precária da execução orçamentária justifica o juízo de reprovação. O pedido de reexame do prefeito não logrou êxito em reverter o entendimento do TCE-SP, que manteve o parecer desfavorável. Considerando que as contas do Executivo de 2022, TC 004167-989-22-7, apresentaram a reincidência e o agravamento das falhas graves, que já haviam justificado a reprovação das contas de 2020, e a gestão não implementou as correções necessárias em relação ao descontrole de gastos da frota, ignorando advertências recorrentes do Tribunal desde 2016. 1. O gasto excessivo e desproporcional com a manutenção da frota, R$ 2.126.296,23, sem controle do custo-benefício, afronta diretamente os princípios da economicidade e da eficiência, artigo 37 da Constituição Federal. 2. A reincidência das falhas em diversas dimensões da gestão IGM, dívida ativa, transparência, confirma a má gestão do erário, conforme entendimento mantido pelo Tribunal Pleno. Três, horas extras contumazes. Foi constatado o pagamento contumaz de horas extras para vários servidores, que, em alguns casos, extrapolou o limite legal. O valor despendido de R$ 499.480,24 em 2022 aumentou 28,38% em relação a 2021. Essa prática causou prejuízos ao erário e gerou 39 processos trabalhistas, envolvendo a matéria 52,70% das ações judiciais em trâmite. Por todo o exposto, submeto à apreciação da douta Comissão do Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Ocauçu, e em conformidade com o parecer prévio do E-Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o seguinte: voto pela rejeição das contas. Voto pelas razões de fato e de direito apresentadas em estrita observância ao parecer técnico desfavorável proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC 004167989.22-7. Voto pela rejeição das contas anuais da Prefeitura Municipal de Ocauçu, relativas ao exercício 2022, de responsabilidade do prefeito João Benedito Costa e Silva. Recomendo ainda que essa comissão encaminhe cópias dos apontamentos relativos à manutenção da frota, subitem C.2.1, ao Ministério Público Estadual, conforme determinação já exarada pelo TCE-SP. É o parecer prévio que submeto à comissão. Ocauçu, 25 de novembro de 2025, vereadora Nayara Colombo Marzola Cavenaghi, relatora da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Feita a leitura, não havendo prova testemunhal arroladas no prazo descrito no parágrafo 6º do artigo 294, na resolução 003.
Projeto Decreto Legislativo número 001/2025, de 9 de dezembro de 2025, pela rejeição das contas com aplicação da inelegibilidade. Ementa. Dispõe sobre o acolhimento do parecer prévio desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC número 0041667.989.22-7, a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Ocauçu, relativas ao exercício de 2022 e a qualificação da irregularidade como insanável e dolosa para fins de inelegibilidade, LC número 64/90, artigo 1º, inciso 1, a linha G. A Câmara Municipal de Ocauçu, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, após análise do parecer prévio desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e considerando a deliberação da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, decreta, artigo 1º, fica aprovado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao processo TC número 004167.989.22-7 e, em consequência, são rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Ocauçu, relativas ao exercício de 2022, de responsabilidade do prefeito João Benedito Costa e Silva. Artigo 2º. A rejeição das contas disposta no artigo 1º é motivada por irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa, conforme o disposto no artigo 1º, inciso 1º, a linha G, da Lei Complementar Federal número 64, de 18 de maio de 1990, Lei da Ficha Limpa, em razão dos seguintes fatos. Inciso 1º, o gasto excessivo, exponencial e crônico com a manutenção de frota municipal, totalizando R$ 2.126.296,23 em despesas, empenho líquido, evidenciou ofensa gravíssima e contumaz aos princípios da economicidade e eficiência. Inciso 2º, a administração municipal, ao permitir o agravamento dessa irregularidade, já objeto de reiteração de recomendações desde 2016 e fundamento para a rejeição das contas de 2020, demonstrou omissão consistente e falta de zelo qualificada no uso dos recursos públicos, caracterizando o elemento subjetivo, dolo, na má gestão. Inciso 3º. A desproporcionalidade dos gastos atingiu o patamar em que o custo de reparo do veículo se aproximou ou superou o valor venal do próprio bem, evidenciando o uso irracional do dinheiro público, motivo que levou o TCE-SP a determinar o envio de cópias dos apontamentos ao Ministério Público Estadual. Artigo 3º. Esse decreto legislativo será comunicado para os devidos fins à Justiça Eleitoral após sua publicação. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala de Sessões, 9 de dezembro de 2025, vereadora Nayara Colombo Marzola Cavenaghi, relatora da comissão. Adriana Meira de Oliveira, secretária da comissão. Projeto Decreto Legislativo número 002/2025, de 9 de dezembro de 2025, pela rejeição das contas sem aplicação da inelegibilidade. Ementa. Dispõe sobre o acolhimento do parecer prévio desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC número 0041667.989.22-7, e a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Ocauçu relativas ao exercício de 2022. A Câmara Municipal de Ocauçu, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, após análise do parecer prévio desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e considerando a deliberação da Comissão do Orçamento, Finanças e Contabilidade, decreta. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao processo TC número 004167.989.22-7,
989.22-7 e, em consequência, são rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Ocauçu relativas ao exercício de 2022, de responsabilidade do prefeito João Benedito Costa Silva. Parágrafo único. A rejeição fundamenta-se, tecnicamente, na ofensa aos princípios da economicidade e da eficiência, decorrente dos gastos excessivos e exponenciais com manutenção da frota, bem como a reincidência e no agravamento das falhas do controle interno. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala de Sessões, 9 de dezembro de 2025, José Mauro Colombo, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Vereadora Nayara Colombo Marzola Cavinaghi, relatora da comissão. Adriana Meira de Oliveira, secretária da comissão. Feita a leitura e não havendo prova testemunhal arroladas no prazo descrito no parágrafo 6º do artigo 294 da Resolução 003/2017 e tendo em vista o disposto no parágrafo 10º do artigo 294 do regime interno desta Casa de Leis, dá-se a palavra à relatora da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que terá até 15 minutos para expor sua tese. Boa noite a todos. Como relatora das contas do Executivo de 2022, eu esclareço que o meu relatório não se baseia em posicionamento político, mas em fundamentos técnicos, legais e objetivos, amparados integralmente pelo parecer do Tribunal de Contas, mantido inclusive após o pedido de reexame. Embora em 2022 os índices constitucionais tenham sido aplicados, ainda não é suficiente para caracterizar uma boa gestão, porque houve grave ofensa aos princípios da economicidade e da eficiência, de acordo com o artigo 37 da Constituição. Para descrever esse relatório, eu tenho como ponto determinante o descontrole crônico e exponencial dos gastos com manutenção de frotas. Mais de 2,1 milhões, sendo mais de 50% do ano anterior. Teve veículo que foi gasto o seu valor de mercado, ou quase, né, apontando uma falha grave na gestão. Essas contas vêm com recomendações sobre a manutenção e controle ineficiente da frota desde 2016 e gerou rejeição das contas em 2020. O Executivo ele até adotou algumas medidas, porém tardias, só em 2024. Quando a gente pega o IGM, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que leva em conta planejamento, educação, saúde, gestão fiscal, infraestrutura e governança, o município está estagnado, né? Está com o conceito C, um conceito aí que poderia melhorar. Temos inconsistências contábeis, né? Duplicidade de precatório, problemas estruturais graves em unidades de saúde e educação, ausência de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, horas extras em excesso, que geraram a 39 ações trabalhistas. Diante desse conjunto de falhas graves, eu vejo que a Câmara ela não pode se afastar do entendimento técnico do Tribunal de Contas e concordar com uma gestão ineficiente do dinheiro público. No relatório, há tabelas comparando as gestões que houve rejeição de contas, 2014 e 2020, e a gente vê o quão agravante está essa conta de 2022. Então, como relatora, eu voto pela rejeição e também pela inegibilidade. Obrigada. Seguindo, o responsável pelas contas, o seu procurador terá 15 minutos para fazer a sustentação oral de sua defesa. Em caso de representante legal, solicito que entregue
a procuração com poderes para tanto. Caso não apresente o instrumento procuratório, será vedado o uso da palavra. Acho que não vai ter, né? Senhores vereadores, há 2 projetos de decreto legislativo, porque houve divergência interna na Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. O projeto de decreto legislativo número 001/2025 é rejeição das contas mais aplicação de inelegibilidade. Esse projeto de decreto legislativo reflete o voto da relatora e da secretária, que entenderam que a irregularidade é insanável e configura o ato doloso de improbidade, nos termos da LC 64/90. O segundo projeto de lei legislativo, projeto de decreto legislativo número 002/2025, é rejeição das contas sem aplicação da inelegibilidade. Esse projeto reflete o voto do presidente da comissão, que concordou com a rejeição das contas, mas discordou da aplicação da inelegibilidade, por não enxergar dolo. Por isso, existem 2 projetos. Os 2 rejeitam as contas. A única diferença é aplicar ou não a inelegibilidade. Ordem correta da votação. O projeto de decreto legislativo com inelegibilidade 001 deve ser votado primeiro, pois é o mais gravoso. Somente se ele não for aprovado, que se vota o projeto sem a inelegibilidade. 002. Regra do quórum. Para aprovar a inelegibilidade, são necessários 2/3 dos vereadores. Sem os 2/3, o projeto 001 é rejeitado. Aí passa-se ao projeto 002. Está em discussão única o projeto de decreto legislativo número 001/2025, de 9 de dezembro de 2025, pela rejeição das contas com aplicação da inelegibilidade. Emenda dispõe sobre o acolhimento do parecer prévio desfavoráveis no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo TC número 004167 98922/7. A rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Ocauçu relativas ao exercício de 2022 e a qualificação da irregularidade como insanável e dolosa para fins de inelegibilidade. Esclareço que, se o vereador responder sim, estará votando de forma favorável ao parecer prévio do Tribunal de Contas. Ou seja, quem responder sim estará rejeitando as contas do Executivo Municipal e aplicando a inelegibilidade. E quem responder não será desfavorável ao parecer do Tribunal de Contas e estará aprovando as contas do Executivo Municipal. Motivo pelo qual deverá esclarecer os motivos da discordância ao parecer prévio do Tribunal de Contas, que rejeitou as contas municipais. O parecer do Tribunal de Contas somente poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 da Câmara Municipal. O projeto está em discussão. Senhor presidente, queria só deixar um esclarecimento, que eu sou o presidente da comissão e sempre falei que quando as contas do prefeito e da administração fossem rejeitadas pelo Tribunal de Contas, também seria a favor do Tribunal de Contas. Como ele não colocou negibilidade, eu sei que pode montar o projeto pela Câmara e tudo, mas eu vou votar a favor a reprovação da conta dele. Negibilidade, eu vou votar contra. Só o parecer meu, que foi feito já como presidente, o parecer. Então, esse é o meu voto. Queria aqui deixar aqui minha opinião. Eu sei que, como presidente da casa, às vezes eu nem voto, nem no 001 e nem no 002, talvez eu não precise do meu voto. Eu queria deixar minha opinião que eu sou a favor do 001, que também da inelegibilidade e também a favor de rejeição das contas. Porque eu acho que já tem um exemplo aqui, vou até citar o nome do teu pai, o Rafael Dorival, teve as contas rejeitadas, também ficou inelegível. Então, assim, teve da Alessandra também ficou. Então, eu acho que serve como exemplo. Então, acho que o que é para Chico, é para Francisco. Eu vi muito mais apontamento aqui. Vou dar um exemplo daquela ambulância, eu acho que é um dos principais casos. Aqui, ela valia, pode 63 mil e pouco, gastou mais de 62, praticamente 100% do que valia. A gente fez uma vistoria nos veículos em 2022, 2023, pedimos para fazer o leilão. Desde lá falou que ia ser feito o leilão dos veículos antigos, não foi feito. Fizemos ano passado novamente, falou que ia ser feito, não foi feito.
e vem tendo gasto com esses veículos. Então, assim, eu acho que é sim uma administração aí, pública, na minha opinião, péssima, porque não veio corrigindo, teve apontamento em 2014, teve apontamento em 2020. Acho que é fácil de corrigir como já tem um apontamento. Não, ainda piorou. Então, eu sou a favor do Tribunal de Contas e também a favor da inegibilidade. Então, é minha opinião, não quero que, como é que fala? Pedir o voto para ninguém, me acompanhar nem nada, mas é minha opinião, quero deixar claro aqui. E também peço para que todos analisem bem, que aqui nós já estamos aqui não é para analisar lado político, se gosta da pessoa, se não gosta. Eu acho que tem que analisar o que é certo e o que é errado. E eu não me julgo capaz de ir contra um órgão específico igual é o Tribunal de Contas, então eu vou a favor dele. Minha opinião é essa. Continue a discussão. Só explicando o que você falou e concordo com você, mas só que o parecer dele é sobre as contas. A inegibilidade foi colocado pela Câmara para votação para inegibilidade. Então, sou a favor também o Tribunal de Contas, que rejeitou as contas, com certeza. Continua em discussão. O caso é crônico, é sério, vem de tempo. Citou o nome do ex-prefeito, na qual eu não vou defender, porque meu pai, eu sou um cara suspeito em falar isso. Eu acho que a população falou isso 3 vezes, né? Foram 3 vezes na urna, na qual ele foi eleito, e a população até hoje fala dele. Então, eu sou suspeito em falar nisso. 2014, a comparação foi feita 2014 para cá, onde houve várias irregularidades, onde isso cada vez foi aumentando mais. Eu acho que isso tem que ser sanado. É um projeto que nem precisava vir pela Câmara, porque automaticamente o prefeito ele vai responder com isso aqui. Ele já responde, o Tribunal de Contas é o VAR hoje, né? Está vendo todas as irregularidades, vai lá, avisa, aponta e cometeu, ele aplica a multa. Então, quanto à inegibilidade, eu deixo por conta do povo, nas urnas. Então, eu sou contra a inegibilidade, eu sou a favor da rejeição pelo Tribunal de Contas e esse é o meu parecer. Continua em discussão. Bom, eu fui relatora em 2020 e agora relatora novamente dessa conta de 2022. O que eu percebo? Para quem nunca viu, é um processo extremamente extenso, que despende de horas e horas de análise, leitura, interpretação, muita dúvida, né? A Dani aí sabe o quanto eu pedi ajuda para ela. O que eu vejo? Vem piorando. E aí, o porquê da inegibilidade, na minha opinião? Se não está tendo melhora, para que eu vou deixar continuar? Essa que é a minha opinião, né? Eu acho assim, que precisa haver mudança, se tivesse corrigido o que vem sendo apontado, jamais que eu colocaria isso em pauta. Mas como não foi feito nenhuma correção, só agravou, só vem com problema crônico, minha opinião é a favor do projeto 001. Continua em discussão. Presidente, lendo aqui os decretos, eu vi aqui a LC número 6490/90, artigo 1º aqui, e fala dos fins de inelegibilidade, né? Isso aqui é aplicado num ato de improbidade administrativa e não houve dolo, não houve nenhuma aplicação de multa pelo TCE, não houve aí perda ao erário. É como o vereador Zé Mauro falou, né? Essa inegibilidade foi aplicada aí pela Câmara Municipal, né? As contas, a gente não tem mais o poder de reverter as contas aí reprovadas pelo Tribunal de Contas. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o referido projeto está em votação única, onde primeiro o secretário chamará os nobres vereadores por ordem alfabética, para a votação nominal, onde será perguntado se o mesmo é favorável ao projeto e ele responderá sim ou não.
Adriana Meira de Oliveira. Sim. André Fernando Castilho. Não. José Mauro Colombo. Não. Marcílio Domingues. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, a diretora da Câmara, os funcionários que estão aí, os vereadores, os 9 vereadores que compõem esse plenário, a gente deixa as minhas saudações aí. E para vocês que estão nos assistindo, uma boa noite para todos. Senhor presidente, é um absurdo que a gente vê nessa Câmara Municipal aqui. É fato que uma perua foi ser arrumada, ficou o valor de uma nova. É verdade, porque eu fui atrás e vi. É verdade. Como que a gente vai pedir para uma pessoa que não vota isso aí? Quem é o capitão aqui que é melhor do que o Tribunal de Contas? Não existe. O Tribunal de Contas sabe o que faz. Eu falei para você um dia, presidente, a justiça não falha. A justiça faz certo. Eu estou falando aqui com o meu palavreado, porque o povo me entende melhor desse jeito. O povo está sabendo que nós estamos votando, eu tenho certeza disso. Se não tiver, vai saber agora. É uma coisa que é gravíssima, que atinge o prefeito lá. Eu sou amigo dele, como todo mundo aqui é. Mas é uma coisa que nós não podemos engolir. O Calçu está aí, nós está zero, gente. Vai aqui no xerifado e vê lá o que tem para o povo trabalhar. Nada. Outro dia saiu 3 com uma foice para lá, quebrou os 3 cabos de uma vez, já jogaram lá e vieram embora. Então, o prefeito tem que entender que não é só ele que administra, tem uma Câmara de Vereador, não houve ninguém. Você liga para um secretário, não te atende. Você liga para o outro, não te atende. Você vai falar com ele, ele mesmo não te atende. Você tem que ir no gabinete dele. Aí você fala com ele. Isso me deixa louco. Não pode, ele tem que ouvir a gente também. A gente sim é bobo perto dele, porque eu acho que ele é muito estudado, porque a gente é bobo perto dele. Então por que ele não dá esse direito da gente administrar junto com ele, dar uma ideia para ele? A ideia que a gente dá para ele é a mesma coisa de uma água, não vale nada. Então, senhor prefeito, não tem como. O senhor João Benedito Costa Silva vai me perdoar. Eu voto com o Tribunal de Contas e voto a inelegibilidade. Meu voto é sim. A vereadora Nayara Colombo Marzola Cavenaghi. Sim. Vereador Rafael Antônio Coneglian. Sim. Vereador Rafael Domingos Marzola. Não. Vereador Reginaldo Gomes da Silva. Não. O referido projeto foi rejeitado por 4 votos a 4. No caso, eu não voto porque eu só votaria se fosse 5-3, para desempatar, porque é 2/3. Está em discussão única o projeto de decreto legislativo número 002, de 9 de dezembro de 2025, pela rejeição das contas sem aplicação
da inelegibilidade. Emenda dispõe sobre o acolhimento do parecer prévio desfavorável ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC número 004167, 98922/7, e a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Ocosul relativas ao exercício 2022. Esclareço que, se o vereador responder sim, ele estará votando de forma favorável ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ou seja, quem responder sim estará rejeitando as contas do Executivo Municipal, e quem responder não será desfavorável ao parecer do Tribunal de Contas e estará aprovando as contas do Executivo Municipal, motivo pelo qual deverá esclarecer os motivos da discordância ao parecer prévio do Tribunal de Contas que rejeitou as contas municipal. O parecer do Tribunal de Contas somente poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. O projeto está em discussão. Eu só queria falar novamente que eu não sou contra o Tribunal de Contas. Vou votar a favor do Tribunal de Contas, que rejeitou as contas. Eu só sou contra a inelegibilidade, que eu votei, mas a favor do Tribunal de Contas. Infelizmente, votar esse projeto é concordar com o Tribunal de Contas e também concordar com uma gestão ineficiente do dinheiro público. Eu acho que... Mas o Tribunal de Contas não apontou, ele só apontou as contas, não deu o parecer. É que eu falo sempre, tem lá de cima para ele estar julgando. Mas você sabe Então, que se a ele Câmara, julgou... é o papel da Câmara, né, também, fazer Não, tudo essas bem. análises. Mas já veio de lá rejeitado. Nós estamos votando aqui por votar, praticamente. Porque... Eu acho que, igual a Nayara falou, na minha opinião também, é difícil votar a favor do que está errado, mas querendo que continue errado. Talvez eu nem voto, igual eu falei, mas eu acho um absurdo também. Concordo com metade dos vereadores. Concordo com metade dos vereadores. Questão da inelegibilidade não vem de cima, é da Câmara aqui. Então, parabenizo a Nayara por ter feito também. Aceito o voto também de quem não concorda. Eu acho que isso aí é democracia, estamos aqui para isso. Tem 9 para um concordar, o outro discordar, realmente é por isso. Mas deixar bem clara a minha opinião, que é discordância também disso. Isso está em discussão. Eu acho que isso aí não vai mudar nada nessa gestão. Ele vai concluir a gestão dele, não vai mudar agora, não vai mudar nada. Vamos ter que votar novamente, vem outras contas pela frente, certo? Não vai parar por aí. Eu estou no meu primeiro ano de mandato, mas alguns colegas estão avaliando a gestão. Eu acho que tem que sim, o Tribunal de Contas, ele não deu parecer, ele só apontou os problemas que devem ser sanados. E cabe a nós agora que estamos aí, fazer isso. Eu acho que tem 3 ou 4 vereadores que estão de primeira gestão aqui, e os outros já são 5 vereadores de primeira gestão, então a gente está acompanhando isso agora. Eu entendo que o Tribunal de Contas deu o parecer, sim, o parecer pela rejeição das contas. E é o que a gente está votando a favor. Sim. Eu acho a questão de inelegível, eu acho até que tinha que ser, até deixar aqui tinha que ser logo no ano subsequente, assim, o ano seguinte. Sim. Porque talvez teria sido votado essas contas em 23 sim. ou 24, talvez o prefeito não teria nem sido candidato em 24 de novo. Então eu acho também que demora, perfeito. Já que até um apontamento aqui para o Tribunal de Contas, acho que demora muito para chegar essas contas para a gente. Acho que agora esse ano que vamos votar vai chegar a 23, então é demorado. Perfeito, e aí a gente pega o ano subsequente do que aconteceu. Não, sim, eu acho assim, como já passou, eu sou a favor da inelegibilidade, porque eu acho que isso aponta uma má administração, mas eu acho que demora muito para chegar para a gente. Só peço também aqui para os vereadores, assim que chegar aí, vai chegar novas contas, se tiver essa reincidência de novo, se vir ajeitar de novo, eu acho que aí é pior, o caso vai cada vez piorando mais das contas. Continua em discussão. O que a gente percebe é que o Tribunal de Contas faz contas, né? Faz a matemática. Ele pega lá o ano 2021, equipara 2022, 2023, até anos anteriores, né? Setoriais. O que ele não sabe é que o Ocosul às vezes tem 480 quilômetros de estrada de chão, e para uma frota se manter aí sem paralisação do prefeito, para trazer os alunos, para as ambulâncias operárias aí também, né, em prol da população, tem gasto sim. E a renovação de frotas fica muito mais caro às vezes para o município, que às vezes fica inviável. Até mesmo a gente viu contas anteriores de gestores anteriores com o mesmo problema, reincidente. O nobre vereador, sim.
Eu queria fazer uma perguntinha para você, talvez você pode me responder. E há 15 anos atrás, quantos quilômetros de estrada nós tinha? Não sei. 15 anos Não? eu não sei. Nós tinha mais. Aumentou? E nós tinha prefeito decente que não deixava falhar em nada. Nós tinha material lá no almoxerifado. Nós tinha oficina. Nós tinha tudo. Não é que eu estou falando de legalão, não. Ele é bom de serviço, a verdade é essa. Ele ouvia os outros. Ele ouvia. Se eu pudesse citar o nome do fiscal, do secretário de obra dele, eu citava, mas eu não quero citar o nome da pessoa, mas a pessoa mora ali na Popular, junto com nós, porque isso é decência, é parte de trabalho, é parte de ouvir. Ele te ouve alguma vez? O nosso prefeito? Ouve? Ah, vai mentir lá no mato. Mas a gente está em discussão aqui, ó, a respeito Eu acho que é uma situação atípica, viu, Marcílio? Vereador Marcílio, eu acho que é uma situação atípica. Ó, nós temos... Você não gostar do município, a verdade é você não gostar do município, aceitar certo tipo de coisas. Eu gosto do município, eu nasci e criei aqui. Eu gosto dele. Eu falo que é uma situação atípica o que a gente tem hoje do que 15 anos atrás. Até mesmo que a gente teve um aumento populacional decorrente, não é? Hoje a escola, a educação hoje transporta 3, 4, 5, 6 vezes no dia. E parou agora de transportar o aluno para cima, né? De 15, não parou. Sei se parou. Nós não recebemos você essa viu? notificação. Será que você vai fazer voltar para trás? Se a gente se unisse... Vê se faz para nós, porque nós não dá conta, não. Se a gente unisse e conversar com a educação, porque também tem que ter respeito à população. Por favor, cara, vamos ver a realidade. A realidade tem que ser dita e tem que ser justa. Não é porque a gente estudou muito pouco, que nem eu estudei muito pouco, muito pouquinho. Eu não tive essa habilidade do meu pai me dar uma força para eu estudar bastante. Estudei pouco, mas graças a Deus, o que eu aprendi dentro da política, eu aprendi com perfeição, que é coragem, é determinação, é ouvir os companheiros. Não é só a gente que sabe, os outros também sabem, ouve todo mundo, mas ouve, e depois faz aquilo. Não faz outra reunião por trás da gente, não, para falar para o secretário não ouvir a gente. Mas também, eu acho que... Pode falar. Eu acho que tudo depende da força dos vereadores, junto com o secretariado, conversar também, viu, Marcílio? Conversar com o prefeito, então, a gente consegue uma solução, não é? Só que você vai fazer ir lá. Eu acho que lá conversar, dialogar, resolve muito mais do que a gente vir aqui e meter o pau em qualquer um. Não, eu acho que é dessa forma. Eu não estou metendo pau, eu nunca fui disso, você sabe disso. Eu não estou metendo pau, eu estou revoltado, porque, olha, desculpa, eu falei seu nome, você tem réplica. Você quer usar? Oi? Eu falei seu nome, não, você tem discussão, está em Não, discussão. pode. Olha, você sabe o que aconteceu na semana passada, na sexta-feira que eu passou? Ô, vereador, não pode fugir do projeto. Não posso sair? Não pode. Então tá bom. Vou deixar aqui, sim, respeito a opinião de todos. Na principal, para mim, os apontamentos aí que me deixou assim, assustado, foi de 2020 ter gastado 900 e poucos mil com a manutenção de frota. E em 22 passar para quase 3 milhões, mais que triplicou os gastos. A frota continuou a mesma, que quase não teve renovação. As estradas continuam no mesmo tamanho, as escolas no mesmo lugar, então triplicou os gastos. E o gasto com a ambulância, que para mim foi o principal, que gastou o mesmo valor que ela valia em manutenção. Eu acho que aí é a mesma coisa de pegar um dinheiro público e rasgar. Só então, complementar. É a minha opinião. Existe um tipo de manutenção que chama manutenção preventiva, né? A gente tem que trabalhar com a prevenção, não esperar quebrar para consertar. Né? Agora... Como a gente tem uma frota com uma idade avançada, essas frotas precisam passar por revisões, né? Fazer essa manutenção preventiva para evitar esses gastos excessivos. Essa é a minha opinião. Eu penso o seguinte, o Marcílio tem razão, a quantidade de quilômetros que tinha antigamente não muda algumas coisas a mais, o Reginaldo também,
a gente tem um município dificultoso. Além de estradas, 480 quilômetros de estradas rurais, tem pedra, região montanhosa, que dificulta mais. E foi um dia que eu cobrei do secretário, eu falei para ele, falei assim, o senhor vê, tem alguns municípios, está tudo estruturado com maquinário, o Calçu não tem isso. Então, eu chamo nós vereadores, nós temos até fevereiro para pedir verba, pedir veículo novo. Passou fevereiro, acabou fevereiro, a gente sabe que não vem mais. Então vamos trabalhar em prol disso aí, vamos pegar junto, vamos para cima, vamos fazer ofício, vamos mandar para esses deputados. Esse ano é ano político, vamos conseguir, vamos renovar essa frota. Eu deixo a mão de todo mundo, estou pronto para ir com qualquer um, estou disposto a ir com qualquer um, para o bem do nosso município. Concordo com o senhor vereador, eu acho que poderíamos sim pedir, conseguir, mas troca uma ideia aí com os prefeitos, exemplo de Lupercio e Campos Novos, 80% a 90% dos veículos quem conseguiu foi o executivo, o vereador muito pouco. E o prefeito atual, que também é da gestão passada, todo mundo aqui sabe que abraçou um deputado e não aceitava recursos de outros deputados. Foi o que atrapalhou nós trabalhar na outra gestão. A Adriana mesmo, um exemplo aqui, que conseguia as coisas com um deputado que era concorrente do deputado dele e não aceitava as emendas. Eu acho que não existe. Você é prefeito de todos os deputados. Eu acho que o vereador, sim, tem que abraçar um deputado. A gente sabe como é que funcionam as alianças políticas, sim. Mas o prefeito não. O prefeito tem que ser prefeito de 30, 40 deputados. Agora, como é que faz daí? É difícil de trabalhar. Mas concordo com a opinião do vereador. Senhor presidente, eu sou obrigado a repudiar o senhor. Porque Vossa Excelência... eu acho que nunca chegou lá no prefeito e falou para ele: eu quero trabalhar com deputado, me leve em tal lugar, que ele não fosse. Só o defeito dele, vou falar o defeito dele. Ele não sorta os papéis lá de dentro, sem portaria ninguém consegue nada, você sabe disso. E os papéis não saem lá de dentro. Eu estou com uma portaria faz 120 dias, esse moço aí, que ele sabe disso. Só esperando pegar o papel e entregar para o rapaz entregar o dinheiro para a gente. E ele não quer o dinheiro, porque já não dá para pagar mais contas mesmo. Já ferrou? Vocês viram meu exemplo ano passado. Eu solicitei o carro para ir buscar recurso. Foi negado por ofício, eu tive que ir com o meu veículo próprio. Agora, em fevereiro, cai aí a emenda para aquisição. Né? Já está lá no sistema, mas eu fui com o meu carro, porque o prefeito não deu, não. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, referido projeto está em votação única, onde o primeiro secretário chamará os nobres vereadores por ordem alfabética para a votação nominal. Onde será perguntado se o mês é favorável ao projeto, ele responderá sim ou não. Vereadora Adriana Meira de Oliveira. Sim. Vereador André. Sim. É a votação do projeto 002, que rejeita as contas, porém sem deixar inelegível. Vou começar de novo. A vereadora Adriana Meira de Oliveira. Sim. O vereador André Fernando Castilho. Sim. O vereador José Mauro Colombo. Sim. O vereador Marcílio Domingues. Sim. A vereadora Nayara Colombo Marzola Cavenaghi. Não. O vereador Rafael Antônio Coniglian. Não. O vereador Rafael Domingos Marzola. Sim. O vereador Reginaldo Gomes da Silva. Sim. Referido projeto foi aprovado por 6 votos a 2. As contas referentes ao exercício 2025 foram aprovadas sem aplicação de inelegibilidade. Comunico que, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Peço para os vereadores continuar, que vai ter uma próxima sessão extraordinária.